E nesta oportunidade nós estaremos falando sobre o artigo 17 de religião do metodismo histórico, que fala sobre o batismo, do batismo, nesta primeira parte. Mas vamos ouvir o que nos diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. A palavra de Deus nos diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, somos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Palavra do Senhor. E neste artigo de religião do metodismo histórico, quando estamos falando sobre o batismo, nós gostaríamos de ler esse artigo nos cânones, o artigo 17. No artigo 17, os nossos cânones nos diz: o batismo não é somente um sinal de profissão de fé e marca de diferenciação que distingue os cristãos dos que não são batizados, mas, porém, também um sinal de regeneração ou de novo nascimento. O batismo de crianças deve ser conservado na igreja. Para nós, metodistas, o batismo bíblico também substitui a nova aliança em Cristo, o sinal do pacto com Deus, que na circuncisão é evocado, e nós também observamos que representa no Antigo Testamento a circuncisão e no Novo Testamento a nova vida em Cristo Jesus. Em Colossenses, o capítulo de número 2, versículos 11 e 12, nos diz: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo Paulo, ele coloca o batismo como a substituição da circuncisão. A circuncisão, que era praticada no Antigo Testamento, alcançava apenas as pessoas do sexo masculino, porque a circuncisão nada mais é do que hoje, nos nossos tempos atuais, a operação de fimose, praticada somente em homens, sexo masculino. Mas o batismo, ele substitui a circuncisão do Antigo Testamento, porque em Cristo não somente os homens são alcançados, mas também as mulheres. Nosso Deus foi o Deus que criou o homem e a mulher. Portanto, é um Deus que alcança a todos e todas para a glória de Deus. Portanto, o batismo, ele substitui a circuncisão que alcançava apenas os homens. Mas no batismo, não somente os homens, mas também as mulheres são alcançadas pela graça da salvação em Cristo Jesus.
nós louvamos e glorificamos a Deus porque o batismo, ele é algo muito mais profundo do que a circuncisão. A circuncisão, ela era apenas para homens, mas o batismo é para homens e mulheres, ou seja, é para todos e todas que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, pois a Bíblia afirma que Deus criou homem e mulher. Então, o propósito de Deus é salvar a todos e todas para a glória dele, do Senhor. Dando continuidade, nós também metodistas afirmamos que o batismo ele é um sinal visível da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, através do batismo, nós nos tornamos participantes da comunhão do Espírito Santo e herdeiros e herdeiras da vida eterna em Cristo Jesus. Também cremos, nós metodistas, que o batismo ele é com água. A importância da água no batismo. E ele deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui a questão da Trindade. Nós sabemos que na história da igreja cristã, houve igrejas que batizavam apenas em nome de Cristo. Mas nós, depois da reforma, queremos enfatizar que o batismo ele é feito com água, tem que ter água, e também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Santa Trindade de Deus. Nós também entendemos, como metodistas, que o batismo ele pode ser praticado de 3 formas: por aspersão, por derramamento e por imersão. Vamos entender pausadamente o que significa cada um desses batismos. Aspersão. Aspersão é a aplicação de água com a mão sobre a cabeça do batizado ou batizada. Então, isso é aspersão. Uma mão de água sobre a cabeça da pessoa que está sendo batizada. Na Bíblia, há vários exemplos de batismo por aspersão. Há também o batismo por derramamento, como o próprio nome diz, com ambas as mãos, geralmente usando também um cântaro ou um vaso, é derramado água sobre a cabeça da pessoa que está sendo batizada. Isso pode ser com ambas as mãos, né? Pegando e derramando bastante água, né? Ou com um jarro pegando e derramando, né? Batismo por derramamento. E temos também o batismo por imersão, que é submergir a pessoa que está sendo batizada com o seu corpo totalmente dentro da água. Exige-se aí muita água e geralmente esse batismo, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, era batizado, né? A pessoa era batizada em muita água, em água corrente, ou seja, em rios, né? Era o batismo utilizado para imergir a pessoa, né? Ou submergir a pessoa dentro de muita água. Então essas são as 3 formas de batismo. Por que nós metodistas cremos nessas 3 formas? Porque a Bíblia fala dessas 3 formas. Se a Bíblia falasse apenas de uma forma, nós iríamos crer apenas em uma forma de batismo. Se a Bíblia falasse de 2 formas, nós iríamos crer em 2 formas.
Se a Bíblia falasse em 3, 4, 5, 10 formas, nós iríamos crer em 10 formas. Mas a Bíblia só fala em 3 formas de batismo, que é por aspersão, por imersão e por derramamento. Paulo, o apóstolo Paulo, a segunda pessoa mais importante do Novo Testamento, foi batizado por aspersão. Por que Paulo foi batizado por aspersão, bispo? Porque Paulo estava em uma casa, ainda se chamava Saulo, na rua direita, e ele estava, enfermo, na cama, e ali então ele foi evangelizado, confessou a sua fé em Jesus, e a seguir ele se levantou e foi batizado, quer dizer, ele ficou sentado e a pessoa o batizou com água. Certamente tinha ali um pouco de água e ela pegou e o batizou por aspersão, derramamento. O eunuco foi batizado, aliás, o eunuco não, Pedro batizou mais de 3.000 pessoas, segundo alguns cálculos, chegam a dizer em 9 a 10.000 pessoas apenas em uma tarde. Certamente esse batismo foi por derramamento, a pessoa entrava em um rio não muito fundo, ficava mais ou menos com a metade do corpo para fora d'água e jogava-se, então derramava-se a água sobre a cabeça da pessoa, de tal maneira que ali foram batizadas mais de 9.000 pessoas. A Bíblia fala que 3.000 pessoas aceitaram Jesus, mas fala de 3.000 homens. Preste atenção nesse detalhe. Por que 3.000 homens? Porque de acordo com a cultura judaica, as mulheres e crianças não eram contadas. Então, quando fala 3.000 homens, está querendo dizer que era literalmente 3.000 homens, não contando as mulheres e as crianças, que sempre foram em grande número, maior do que homens na igreja. Na sua igreja deve ter mais mulheres do que homens, Então ali deveria ter mais ou menos assim umas 6.000 mulheres, e aí criança nem se fala. Então esse número certamente passou de 9.000 pessoas, mas nós fazemos esses cálculos mais ou menos, E esse batismo, que foi uma tarde, ele não poderia ser por imersão, porque imersão significava imergir ou submergir a pessoa 3 vezes. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Se a gente calcular por 9.000, daria-se aí 3 vezes 9, 27.000 mergulhos. Impossível para uma tarde. Então, certamente foi derramamento. E o eunuco que foi batizado por Filipe, que foi até a água e saiu da água. Então, tudo indica que ele foi mergulhado, ele foi submergido, E ele foi assim, então, batizado nas águas por imersão. Não é a forma a coisa mais importante no batismo. Nós vamos estar falando um pouco mais sobre isso nos nossos próximos programas, mas é o nascer de novo da água e do Espírito Santo. Da água, porque o batismo tem que ter água, seja por aspersão, por derramamento ou por imersão, ele tem que ter água, E do Espírito, a pessoa tem que nascer do Espírito, uma nova vida, um novo caráter, um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Então tem que nascer do Espírito, cheio do Espírito, novo caráter. Não é apenas um espetáculo ou não é apenas um teatro o batismo, mas significa que você foi batizado, nasceu de novo, é um novo homem, é uma nova mulher em Cristo Jesus. Aleluias! Vamos estar
também falando sobre isso, né? Então a igreja metodista, ela comumente, ela pratica a aspersão, mas também reconhece de igual validade o batismo por derramamento e imersão. Comumente nós batizamos por aspersão, mas reconhecemos o batismo por derramamento, que hoje é pouco praticado, ou quase nunca praticado. E reconhecemos também o batismo por imersão. Eu creio que cada pastor e pastora tem que explicar biblicamente para o candidato, para que ele possa fazer a sua opção, não talvez influenciado pelo mundo neopentecostal que diz, não, o batismo tem que ser por imersão. Por que tem que ser por imersão? Porque Jesus foi batizado por imersão. Há contradições. Alguns dizem que Jesus foi batizado por derramamento. Outros dizem que foi por imersão. Então já há uma contradição aí. Mas não obstante a isso, se Jesus desse tanto valor à forma, ele teria falado sobre isso. E ele não falou, porque para Jesus o importante não é a forma, não é se você foi batizado por imersão, ou por derramamento, ou por aspersão, mas o importante para Jesus é nascer da água e do Espírito. Foi isso que ele falou, né, para Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito. Então não importa a forma, tem que ter água e tem que mudar de vida, tem que mudar de caráter, de atitude. Isso que é importante para Jesus. A forma, ela não salva ninguém, vamos falar mais detalhadamente também sobre isso. Nesta oportunidade, nós vamos dar continuidade ao artigo 17 de Religião do Metodismo Histórico, do batismo, a parte 2. Mas antes, ouçamos o que nos diz a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 4. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Palavra do Senhor. Dando continuidade a este tema, nós paramos no nosso último programa explicando as 3 formas de batismo e enfatizando que para nós, metodistas, o batismo ele é um sinal visível da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nós assim nos tornamos participantes da comunhão do Espírito Santo e herdeiros da vida eterna. O batismo ele é um momento máximo na caminhada de uma comunidade e tem como propósito ganhar vidas para o Senhor Jesus. Portanto, é um momento de celebração, é um momento de festa, é um momento de alegria, de soltar fogos, colocar uma roupa nova, de muito louvor, muita adoração, oração, testemunho, pois uma nova vida nasceu em Cristo. Lembrando as palavras do Senhor Jesus sobre a ovelha perdida, ela estava perdida e foi achada, estava morta e reviveu. Esse é o sentido máximo do batismo: festa, celebração, alegria, louvor ao nosso Senhor, porque uma vida nasceu em Cristo Jesus. O problema é que, infelizmente, nem sempre assim são celebrados os nossos batismos. E o que faz a diferença não é a forma, mas é como nós celebramos o batismo na nossa igreja local. Como nós realizamos este culto, que é o culto de excelência, pois alguém nasceu em Cristo Jesus. Pode ser um culto
celebrado de qualquer forma, de qualquer maneira. É importante neste dia, né, dar presente aos batizandos, celebrar com alegria, com louvor ao Senhor, fazer realmente uma grande festa, celebração, um jantar, né? Algo que marque na memória, na mente, no coração das pessoas da igreja, esse momento máximo da igreja, que não pode ser celebrado de qualquer forma ou de qualquer maneira. Falando sobre o batismo, John Wesley ele fez a seguinte afirmação: o batismo é realizado pela lavagem, pela imersão ou pela aspersão da pessoa. Digo pela lavagem, imersão ou aspersão, porque a Escritura não determina qual destes meios deve ser usado por preceito expresso, quer por um exemplo claro, quer o que promove, quer ainda pela força ou pelo significado da palavra batizar. Assim faz então essa afirmação John Wesley. Como nós podemos observar, a forma ela não é mais importante. Portanto, devemos superar discussões superficiais quanto à forma do batismo. O batismo certo é por aspersão, o batismo certo é por imersão, é por derramamento. Nem aspersão, nem imersão, nem derramamento. O batismo ele tem que ter o sentido de festa, de celebração e da nova vida em Jesus Cristo. Pois o máximo que pode acontecer em um batismo é um pecador, como diz um ditado, enxuto, seco, ser batizado, e assim então, posteriormente, esse pecador ele sairá muito molhado, e isso não traz mudança nenhuma. Mas a palavra de Deus, através de Jesus, afirma: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, antigas, se passaram e tudo se fez novo. O novo nascimento, a nova vida em Cristo Jesus. Então isso é muito importante e relevante. John Wesley, ele ainda afirmou o seguinte sobre o batismo: o batismo nos salva se a nossa vida correspondê-lo. Olha o que diz John Wesley: o batismo nos salva se a nossa vida correspondê-lo, se nos arrependermos, crendo e obedecendo o Evangelho. Supondo-se isso, como ele nos admite a igreja, daqui assim também somos na glória futura. Então, o que John Wesley enfatiza é que tem que haver esse arrependimento, essa transformação, essa obediência de quem recebe o batismo, de ser uma nova vida na igreja, na comunidade de fé. Isso é muito importante e relevante. É a nossa nova vida em Cristo que vai testificar e testemunhar o ato de nosso batismo, que realmente nascemos de novo, pois a Bíblia afirma, olha o que afirma a Bíblia em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas ou velhas já passaram e eis que se fizeram novas. Assim então, John Wesley, ele ainda declara, que o batismo e o novo nascimento não são a mesma coisa. Olha que interessante. O batismo e o novo nascimento não são a mesma coisa. Ele assim então conclui nos dizendo o seguinte,
que o batismo e o novo nascimento não são a mesma coisa, mas que é uma obra externa, né? No caso, o batismo. E o outro, o novo nascimento, uma obra interna. O batismo, ele é externo, ele é visto pelas pessoas. Mas aquilo que é interno, que é o novo nascimento, que não é visto pelas pessoas, ele tem que acontecer na vida de cada um e de cada uma que é batizado em Cristo Jesus. É um visível ato e um invisível ato. O visível ato, o batismo. O invisível ato, o novo nascimento. Mas ambos têm que estar presentes na vida de cada pessoa que recebe a graça do batismo, do novo nascimento, né? E aí então isso opera uma mudança de Deus no nosso modo de falar, no nosso modo de agir, no nosso modo de vestir, no nosso modo de proceder, ou seja, em toda a nossa vida nós seremos assim novas pessoas, né? De maneira que nós vamos estar agora em Cristo Jesus com uma nova vida nesse Jesus. Então a palavra de Deus, ela deixa claro que aquele que foi batizado, ele nasceu de novo, né? John Wesley, ele ainda faz essa afirmação baseado, né, certamente com a base, né, na sua própria vida religiosa. Ele faz essa afirmação dizendo: eu, na minha experiência religiosa, também fui batizado segundo a tradição anglicana, mas não tinha certeza da minha salvação. Somente com a experiência do novo nascimento, que foi com o batismo com o Espírito Santo, no dia 24 de maio de 1738, é que eu pude ter uma nova vida em Cristo, ter a certeza de que os meus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. É a experiência que nós metodistas conhecemos como a experiência do coração aquecido. O que João Wesley está querendo dizer aqui? O batismo, que é essa celebração visível, ele revela algo também invisível, que é o novo nascimento, né? E que é testemunhado de forma presente no nosso dia a dia, quando as pessoas olham para nós e dizem: fulano mudou, fulano agora é uma nova pessoa, ele tem novas atitudes, ele pensa diferente, ele age diferente. Então isso é o testemunho daquele ou daquela que é batizado. Porque a gente vê muita gente sendo batizada nas igrejas, muitas pessoas recebendo o batismo 2, 3 vezes, mas pouca mudança, pouca transformação. Então o batismo é da água e do Espírito. É nascer de novo, tanto da água, no símbolo visível, batismo, quanto do Espírito, novo nascimento, invisível, né? Então, algo que tem que haver a transformação do nosso modo de falar, do nosso modo de pensar, do nosso modo de agir, de vestir e de proceder com as pessoas, né? Então, isso é muito importante para aquele ou aquela que é batizado em Cristo Jesus. Então aí está um pouco da explicação, né, sobre como John Wesley ele via esse batismo, essa mudança, essa transformação, né? E aí está também a razão de que muitos são batizados. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Muitos são batizados, mas poucos são convertidos. Então há uma necessidade de ser batizado e de ser convertido, de nascer de novo, de ser transformado.
O batismo, ele traz transformação. Isso, infelizmente, está distante hoje na vida de muitas pessoas. Mas não pode ser assim. Se você foi batizado, você tem que ser transformado pelo poder de Deus, convertido, uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, preste bem atenção que realmente isso é importante no batismo, né? Nós enfatizamos isso como uma importância e relevância tremenda. Então, além da água, nós precisamos de mudança de caráter, de atitudes, modo de falar, de agir, de proceder. Estar em Cristo é mudar o nosso caráter, é ser alguém transformado, é ter uma nova atitude, um novo modo de falar, de agir, de proceder com as pessoas, né? De estar testemunhando que nós agora somos um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, neste artigo, nós queremos também enfatizar, né, não só a forma, mas a importância da transformação, da nova vida. Aquele ou aquela que é batizado é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos dar continuidade nesta oportunidade à terceira parte do nosso tema que vínhamos trabalhando, que é o artigo 17 de Religião do Metodismo Histórico, do batismo. Mas antes, vamos ouvir a palavra de Deus. E nesta oportunidade, em Atos, capítulo 16, versículo de número 15, que nos diz o seguinte: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. Nos constrangeu a isto. Gostaria de chamar a sua atenção para a expressão ela e toda a sua casa foram batizados. Esse texto está nos falando da experiência de Lídia. Mas antes, vamos relembrar o artigo 17 de Religião do Metodismo Histórico, do batismo, que em nossos cânones nos diz o seguinte: o batismo não é somente um sinal de profissão de fé e marca de diferenciação que distingue os cristãos dos que não são batizados, mas, porém, é também um sinal de regeneração ou de novo nascimento. O batismo de crianças deve ser conservado na igreja. Na semana passada estávamos falando da importância daquele ou daquela que nasce em Cristo Jesus, de ser uma nova criatura. Até citamos a frase que nos diz que nós temos muitas pessoas batizadas, mas poucas pessoas convertidas. Isso significa o quê? Que a conversão, ela é a transformação, ela é a mudança de caráter, de atitudes, de modo de falar, de modo de agir, de proceder. E isso é algo muito relevante no batismo. Muitas pessoas são batizadas, mas poucas pessoas têm as suas vidas transformadas. E isso é muito importante e relevante. E hoje nós iremos concluir nessa terceira parte, falando sobre esse finalzinho do artigo 17, que o batismo de crianças deve ser conservado na igreja. Lemos o texto de Atos, capítulo 16, versículo 15, que conta a experiência de Lídia, que ouviu a palavra de Deus pregada por Paulo na beira de um rio.
Ela era uma empresária, vendedora de púrpura, uma mulher muito importante e relevante na história bíblica, pois tudo indica que foi a partir dela, da sua casa, da sua cidade, que o evangelho ele entrou ou se expandiu por toda a Europa. E esta mulher, segundo o que a Bíblia nos diz, ela foi batizada, mas não somente ela, mas toda a sua casa. E na expressão toda a sua casa, isso significa que também o seu marido, as pessoas que trabalhavam com ela era uma vendedora de púrpura, e também as crianças. E será que não havia crianças na sua casa? Essa expressão toda a sua casa é repetida na Bíblia várias vezes. É lógico, é óbvio que não está escrito literalmente na Bíblia sobre o batismo de crianças, mas nós gostaríamos de refletir a partir desta expressão e de muitos outros fatos interessantes. Por exemplo, não está escrito na Bíblia que a mulher deve participar da ceia do Senhor. Não obstante a isso, nós não proibimos as mulheres de participarem da ceia do Senhor, que é um dos 2 sacramentos, mas elas são convidadas a participar da ceia do Senhor. Da mesma maneira, não está escrito que as crianças eram batizadas, mas elas não são privadas de ter este sinal da graça e do poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, Lídia e toda a sua casa, certamente crianças, foram batizados quando aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, nós, metodistas, batizamos crianças porque encontramos respaldo na Bíblia Sagrada que nos afirma que famílias inteiras eram batizadas, como este caso, como o caso do carcereiro, que Paulo ele prega e durante a madrugada ele aceita Jesus, e o texto bíblico também nos afirma que ele e toda a sua casa foram batizados. E essa expressão está presente na vida de várias pessoas que aceitaram Jesus, cujas suas famílias foram batizadas. Nós, assim então, podemos refletir: será que as crianças não faziam parte dessas famílias? É óbvio que sim. Não podemos aceitar de forma alguma a não prática do batismo infantil, pois isto é ir contra os preceitos doutrinários da palavra de Deus. Se você tem alguma coisa contra o batismo infantil, mude de opinião, né? Mas não pode permanecer com esse tipo de comportamento, porque a Bíblia ela nos aponta durante vários textos que famílias inteiras foram batizadas. E se existe alguém que tem pureza no seu coração, é uma criança. Portanto, nós, metodistas, entendemos que Jesus Cristo não excluiu as crianças. Ele mesmo disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E nós também, como metodistas, não podemos excluir as crianças. Nós respeitamos outras denominações que pensam diferente de nós, metodistas, que não batizam criança, mas não aceitamos em nosso meio essa insubmissão ou insubordinação doutrinária, pois nós temos bem claros os fundamentos bíblicos e teológicos deste tema através da carta pastoral do Colégio Episcopal sobre o batismo infantil. Há também testemunhos históricos dos pais apostólicos ou pais da igreja que praticavam o batismo infantil. Portanto, é um absurdo afirmar que crianças não têm direito ao batismo. Afirmar que o batismo infantil não é bíblico é, no mínimo, falta de conhecimento da Bíblia e da história da igreja. A igreja ela tem uma história, e se quisermos ter uma igreja metodista forte, nós precisamos fortalecer essa doutrina também, batizando as nossas crianças e assim dedicando-as ao Senhor.
seguindo os preceitos bíblicos. Vale a pena aqui destacar que também a apresentação de uma criança, ela não substitui o batismo, mas ela apenas é uma apresentação. O batismo é mais do que uma apresentação, é uma aliança que aquela família está fazendo com Deus, dedicando totalmente o seu filho ou a sua filha ao Senhor. E nós precisamos restaurar esses valores doutrinários na vida da igreja, raízes bíblicas e wesleyanas, que é a prática do batismo infantil. Não devemos aceitar nenhuma imposição de grupo neopentecostal ou pentecostal. Respeitamos, como disse, quero enfatizar novamente, aqueles e aquelas que não batizam criança, mas não somos destas denominações. Nós somos metodistas e, como metodistas, temos uma tradição histórica, um conhecimento da Bíblia e da Palavra de Deus, e precisamos interpretar essas doutrinas a partir desses princípios e não de opiniões de A, de B ou de C. Mas para nós o importante é as Escrituras, porque nelas estão tudo que nós precisamos saber e está contida ali a nossa vida de submissão à palavra, que é a nossa única regra de fé e de prática. Devemos, portanto, restaurar a alegria de sermos metodistas e não devemos aceitar a imposição do mercantilismo religioso da fé que tem se instalado hoje no protestantismo brasileiro e transformado a vida de muitas igrejas apenas em igrejas que visam ganhar dinheiro. Até tem frases absurdas que a gente ouve, como pequenas igrejas, grandes negócios. Igreja não é negócio. Igreja é casa de Deus, é lugar de oração, é lugar de comunhão, é lugar de dedicar a criança, o juvenil, o jovem, o homem, a mulher, o ancião. É lugar de adorar ao Senhor. Não é lugar de vender a fé, de falar somente do poder da cura, mas, sobretudo, de transformação, de novo nascimento, de uma nova vida em Cristo Jesus. Tudo isso, meu querido irmão e irmã, é muito importante e relevante para cada um de nós. Assim, então, meu querido irmão e irmã, queremos convidar você a sempre estar conosco nas quartas-feiras para refletir sobre esses temas doutrinários. São temas profundos que estão na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e também na história da Igreja Cristã.